Já estamos de volta e agora eu te mostro que as queimadas trouxeram muitas preocupações ao produtor rural. Uma delas é com a nutrição do solo. O fogo é capaz de eliminar alguns componentes nutricionais importantes para o desenvolvimento da planta. Com as queimadas nas áreas destinadas para a lavoura, os nutrientes contidos no solo e na palhada podem se perder, resultando na queda da produtividade. Por isso, é importante realizar um novo planejamento focando nas necessidades do solo. O primeiro ponto é levantar as possíveis perdas. Primeiro, em relação a deixar o solo descoberto, isso é um ponto negativo, né? Traz maiores dificuldades em relação à próxima cultura que vai ser semeada nessa área que foi queimada, e também em relação a perdas de nutrientes dessa palhada que foi queimada e perdas eventuais também de algum nutriente que foi aplicado antecipadamente. A palhada no solo ajuda a regular a temperatura, reduzindo em até 10 graus nos horários mais quentes do dia. Além disso, ela também preserva a umidade, não permitindo que toda a água contida no solo evapore. Outra vantagem são os nutrientes disponibilizados com a decomposição da matéria orgânica, que infelizmente foi perdido nas queimadas. A gente tem principalmente perdas de nitrogênio, boro e enxofre. E das aplicações antecipadas, calcário não é perdido, fósforo não é perdido, potássio não é perdido e boro da ulexita também não é perdido. O que a gente pode ter de perdas das aplicações antecipadas de corretivos e fertilizantes é o enxofre da adubação fosfatada, enxofre do gesso ou enxofre elementar pastilhado. Não quer dizer que vai ser sempre perdido e que vai perder totalmente, mas podem ocorrer essas perdas em algumas situações. Nestas situações, onde as áreas foram queimadas, uma das orientações é ajustar o número de plantas, dependendo de cada cenário, uma vez que a área vai estar descoberta e mais propícia a perdas de plantas por queimaduras de sol ou por tombamento. Para evitar replantios, isso é uma medida mais imediata que pode ajudar em algumas ocasiões. Outra questão é ajustar doses de inoculantes, que é um insumo barato, e essas áreas também, uma vez descobertas, vão ser mais difíceis em relação à nodulação por conta de temperatura na superfície do solo, que pode ser um fator aí, limitante em relação à nodulação. Outra estratégia é realizar a análise de fertilidade do solo para saber quanto dos nutrientes estão disponíveis. Uma vez que esses nutrientes da palhada, boro, enxofre, por exemplo, foram perdidos, trazer para a prática das adubações esses nutrientes, uma vez que não vão estar mais ciclando no sistema a partir dessa palhada. Então podem ocorrer faltas desse nutriente, então é interessante também trazer para essas práticas de adubação e com certeza acompanhando os níveis de fertilidade a partir das análises de solo. Depois do manejo do solo, os produtores devem ficar atentos às plantas daninhas. Com a volta e estabilidade das chuvas, elas podem nascer e atrapalhar o desenvolvimento da soja. A gente precisa ser bem assertivo nessa questão do manejo. Por quê? Porque senão a gente vai plantar a soja e aí as plantas daninhas em convivência com a soja desde o início pode causar redução de produtividade. Então os cuidados são trabalhar com herbicidas nas doses recomendadas, sempre fazer as aplicações nos horários recomendados, usando os adjuvantes, trabalhar com toda a tecnologia de aplicação para que a gente consiga ter uma eficácia de controle adequada e aí a cultura possa se estabelecer no limpo, ter a emergência dela sem a convivência com as plantas daninhas. As plantas daninhas competem por espaço, nutrientes e água com a cultura da soja, predominante no local, mas existem outros cultivos que podem agir como invasoras. Temos que ter um sinal de alerta maior, ficar mais atentos, né? Então, como exemplo, capim-pé de galinha, próprio capim amargoso, a buva, vassourinha de botões, são todas espécies aí que têm trazido grandes problemas aí nas últimas safras. Isso eu estou falando das plantas daninhas, e nós temos o cenário também do quê? Do milho voluntário, que não é uma planta daninha, mas quando ele está em convivência com a soja, ele se comporta como uma planta que vai competir e ocasionar quedas na produtividade. Então a gente também tem que fazer o manejo, né, e estar sempre atento aí para usar as ferramentas adequadas no momento correto. Uma das estratégias mais eficazes para auxiliar o produtor no planejamento de manejo da planta daninha é fazer o monitoramento das áreas e acompanhar quais as espécies de plantas estão presentes e qual o estágio de desenvolvimento delas. Quanto mais cedo a aplicação de defensivo, mais fácil fica o controle.
Choveu em algumas regiões durante essa semana, mas teve chuva antes de poeira. Veja esse registro em Santa Helena de Goiás. A Santa Helena, nossa, pessoal. Dá uma olhada aí. Se Deus quiser, agora chove. Tem que ser poeira, mas eu acho que na hora que terminar a poeira chove, porque sempre quando dá essa poeira aí, a chuva vem, se Deus quiser. E agora o pesquisador do SEAGRE, parceiro aqui do AgroSucesso, Fernando Cabral, conta pra gente como deve ficar o clima nessa semana. Semana que se passou no sudoeste do estado de Goiás e tivemos chuvas em diversos dos municípios, tá? Em diversas áreas que o Sistema de Informações Agrometeorológicas monitora, foi registrado chuvas. Porém, os produtores, os técnicos ainda devem ficar atentos a essas informações, visto que nós tivemos ainda uma grande variabilidade dessas chuvas. Alguns locais chuvas intensas em grandes volumes, mas ainda de forma bastante irregular. Vejam que nós temos estações meteorológicas que ainda não registraram 10 milímetros de chuva no mês de outubro. E já há outras estações em que temos 100 milímetros acumulados. Quando a gente pega a região mais a oeste do sudoeste, né, ali Jataí, Mineiros, a gente tem normalmente ali bastante locais com chuvas acumuladas para que se inicie o plantio, e aí nós temos ali então produtores fazendo esse plantio. Bom, mas até quando essas chuvas vão persistir na nossa região? A nossa previsão é que até em torno do dia 15 é onde a gente tem um maior percentual de previsão para a ocorrência dessas chuvas. Então começou nessa semana passada, deve ficar até o início dessa semana seguinte, até por volta do dia 15, mas ainda de forma irregular. Posteriormente, tá, ou seja, no decorrer da semana, até por volta do dia 25, novamente um período sem chuvas aqui na região de modo geral. Então, produtor, fique atento, veja se você tem um acumulado significativo para o plantio, para ser seguro, bem como também para essa previsão futura para a sua região, porque senão você pode ficar aí sem chuvas um período em torno às vezes de 10 dias, com temperaturas um pouco mais altas, e isso prejudicar o seu estabelecimento e germinação dessa sua lavoura. Aí posteriormente, né, para o restante do mês, a chuva deve retornar e continuar aí para o restante da safra. Mas fiquem atentos a esse detalhe, tá bom? Chuvas muito irregulares ainda e esse período sem chuva que a gente pode ocorrer na nossa região daqui no decorrer dessa nossa próxima semana. Então um grande abraço a todos. A seca castigou até o café Conilon do Espírito Santo, que é reconhecido biologicamente por ser mais resistente às altas temperaturas. Com déficit hídrico, produtores estimam perdas de 15% a 30% para a safra 24-25, que acabou de ser colhida. Além disso, há menos otimismo para o desenvolvimento dos grãos de qualidade para o próximo ciclo. A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, já calcula uma quebra de 25% neste ano em relação aos números de sacas recebidas em 2023. A redução foi de 1.600.000 sacas para 1.200.000 sacas de 60 quilos. As exportações brasileiras de carne de frango, que incluem produtos in natura e processados, totalizaram 485 mil toneladas em setembro, um aumento de 22,1% em relação ao mesmo mês de 2023, quando foram embarcadas 397,1 mil toneladas. Aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal. Este foi o segundo melhor desempenho mensal da história, atrás apenas do recorde de março de 2023, que registrou 514.600 toneladas. Em termos de receita, o mês de setembro registrou 953,8 milhões de dólares, o que representa uma alta de 32,6% em comparação com os 719,3 milhões de dólares obtidos no mesmo período do ano passado. O recorde histórico de receita mensal foi de 980,5 milhões de dólares, também em março de 2023. Com base nas vendas registradas até setembro, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos acredita que o faturamento do setor de máquinas agrícolas deve cair 25% este ano e chegar a 56 bilhões de reais. Em 2023,
O segmento conseguiu uma receita de 74 bilhões de reais e em 2022, 95 bilhões de reais. Se os números forem confirmados até dezembro, o setor terá sofrido 3 anos consecutivos de quedas nos negócios. E segundo a Abimac, a redução de vendas está ligada aos preços das commodities em queda, estabilidade na área de plantio e seca na maior parte das áreas produtoras. E depois do intervalo, tem Papo Rural aqui no Agro Sucesso com o vice-prefeito eleito, Walter Bailão Júnior, que é produtor rural e vai estar aqui no estúdio com a gente hoje. É daqui a pouquinho.